Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Pod Estética, o maior podcast da saúde estética. E hoje teremos uma convidada especial, a minha amiga Elaine Coutinho, ou mais conhecida como Eli Coutinho. Na estética todo mundo conhece ela sim, tá? Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, coach integral sistêmica pela Febracis. A mulher é empoderada, viu, gente? O papo hoje, mais uma vez, vocês sabem que toda vez que a gente vem com Pod Estética, nós trazemos, eu seleciono a dedo profissionais que realmente têm bagagem, histórias inspiradoras, que vão trazer uma relevância aqui para o nosso Pod Estética. Então saiba que hoje tenho certeza que a nossa amiga Eli Coutinho vai trazer um papo muito bom. Eli, seja bem-vinda ao Pod Estética, tudo bem? Tudo jóia, Heitor. Olha, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. E vamos lá, vamos contar sobre tudo, vamos inspirar outros profissionais e mostrar o quanto eles também são capazes de chegar aos seus objetivos aí dentro da nossa área da estética. Com certeza. Bom, galera, antes de já iniciar o nosso bate-papo aqui com a Eli, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, aqueles que fazem o negócio acontecer aqui junto comigo, que é a PHC Academy, a nossa escola de cursos online dentro da área da estética, cursos online e também presenciais, cursos como técnicas avançadas de microagulhamento, intradermoterapia pressurizada, jato de plasma e eletrocautério e também a grande novidade do mercado, que é a mesonanoterapia, os novos dispositivos, mesoterapia avançada. Então nós estamos com todos esses cursos. Você que quiser conhecer mais, os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Também quero falar, não podia deixar de falar, da empresa Brilhe Sua Marca, nossos parceiros maravilhosos, que essa empresa, gente, vai ajudar a brilhantar mais a sua marca, assim como ajuda a brilhantar o nosso Pod Estética. Você que tem uma clínica de estética, você que é professor, que tem um curso na área da estética e você quer abrilhantar a sua marca com brindes personalizados, canecas, canetas, tudo que for personalizado, a Brilhe Sua Marca faz e ajuda a brilhantar a sua marca, como o próprio nome da empresa diz, tá? Então também está aqui na descrição do vídeo. E os nossos mais novos parceiros é a ABM Marcas e Patentes. Gente, o Pod Estética está patenteado. É isso aí. Muita gente falou, Heitor, que nome legal, que coisa bacana, que projeto legal. Eu falei, opa, eu já perdi uma marca por não ter patenteado o nome e o logo. Então, quando surgiu o projeto Pod Estética, a primeira coisa que a gente já fez foi entrar no processo de marcas e patentes, né? De registrar essa marca. E a ABM foi a empresa que fez isso pra gente, uma empresa com atendimento de excelência. O link também está na descrição para você conhecer eles. Você que é professor, você que tem clínica, quer patentear a sua marca, é a empresa certa para você. Beleza, galera? Então, vamos lá bater o nosso papo aqui com a minha amiga Eli Coutinho. Eli, eu sempre começo com aquela pergunta clássica, né? Por que estética e como que você começou nesse mercado? Olha, boa pergunta, porque se eu te falar que nunca havia passado na minha cabeça estética, nunca. Até porque, né, Heitor, primeiro de tudo na minha vida, eu saí do terceiro colegial, fui fazer odontologia. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser dentista, Caramba. né? Mas foi influência de alguém, da sua família? Não. Tem aquela história do pai, da mãe, falando, vai fazer isso aqui que é bom. Não, na minha família, como só tem médicos, todo mundo queria que eu fizesse medicina. Sim. E eu não sei se também foi uma forma de, não, eu não quero, eu quero seguir um outro caminho. Acho que existe um outro caminho. Claro. E aí eu fiz odontologia, fiz por 1 ano odontologia, eu falei, não é pra mim. Não é. Eu gosto de contato, eu gosto de estar com as pessoas. E talvez a odontologia até me proporcionasse isso. Sim. Mas não sei, não criei uma conexão com essa faculdade. E aí, conheci uma amiga, né? E essa minha amiga, a Márcia, ela era fisioterapeuta. E eu falei, olha, fisioterapia, eu admirava cada vez mais. Eu falei, eu vou fazer fisioterapia. Certo. Prestei vestibular. Porém, na época lá que eu entrei em fisioterapia, a dermatofuncional, ainda todo mundo falava assim pra gente, nossa, mas você vai estudar, né, de forma integral, tanto anatomia, fisiologia, para ir mexer com estética.
né? O pessoal tem isso na cabeça ainda, né? Existia muito isso. Hoje eu acho que menos já, né, Heitor? Bem Mas menos. existia na minha época. E aí eu falei, bom, então eu acho que não é isso. Então você chegou a fazer odontologia, Fiz. não gostou Não. e partiu para fisioterapia. Parti para fisioterapia. Fiz ali 4 anos de fisioterapia integral e comecei trabalhando em hospital. Vim para São Paulo, saí de Santa Fé do Sul, uma Certo. cidade de 30 mil habitantes. Nunca havia trabalhado, caí nessa cidade aqui. Quase 13 milhões de Caiu habitantes. na metrópole e a Exato. metrópole te engoliu. Me Vamos engoliu. dizer assim. Falei, bom, e agora, né? Falei, bom, comecei a trabalhar em hospital. Você UTI. saiu de lá formada já. Formada. Saí Certo. formada. Sem pós-graduação, sem nada, sem bagagem de vida nenhuma. Eu Né? imagino. E vim para cá, para essa cidade. E meu primeiro emprego foi em hospital. UTI. Nada a ver com estética, né? Nada a ver. Mas eu estava muito insatisfeita, eu não me encontrava ali, não era para mim. Todo dia presenciar morte, presenciar. Eu sempre fui muito conectada com a vida, do belo, sabe? E aí eu falei, bom, comecei a ler mais sobre dermato funcional e conheci, né, um professor da nossa área, que foi até o meu que me ajudou no TCC, Orientador, meu né? orientador, que é o professor Fábio Borges. Legal. E eu fui pedir conta, demissão do hospital, na cara e na coragem, diminuí os meus plantões, comecei a fazer dermato funcional. E ali eu me apaixonei, né? Por mais que existia toda a outra parte patológica também, que a gente aprende na dermato funcional, eu fiquei vidrada na estética. Eu consegui enxergar, assim, algo de transformar as pessoas, de devolver a autoestima, sabe, para elas. Melhorar um sistema que está inativo e que gerou aquela disfunção. Até porque você vai ver que eu vou compartilhar, talvez mais para frente aqui nas perguntas que for, que a disfunção estética, na verdade, ele só é um sinal de algo que não vai bem internamente. É um né? sintoma de algo que não está bom. Isso, né? E aí eu me apaixonei, escolhi estética, iniciei minha jornada. Aí eu saí de todos os plantões mesmo, coloquei a minha maquinha ali, não tinha nada, não tinha dinheiro para nada, tipo, nem para comprar, pegar táxi, nada. Então, era a minha maca mesmo, num metrô, a princípio era na cama das Você fazia pacientes, atendimento home care, fazia então, já de atendimento home início. care, já de início. E aí eu comecei nesse ramo da estética e foi assim que me chamou a atenção para a nossa área da estética, de primeiro momento. Que legal, que história bacana, Elaine. E assim, o que me mostra já, um pouco a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, mas desde essa época aí já me mostra que você é uma pessoa que gosta de encarar desafios. Né? Então, sair de uma cidade de 30 mil habitantes, vir para São Paulo, que é uma cidade, uma megalópole, vamos dizer assim, e entrar para uma área que você ali tinha uma necessidade porque você precisava sobreviver, né? Então, assim, de certa forma, você não amava fazer aquilo, trabalhar em hospital. E dali você viu uma oportunidade que era trabalhar com a fisioterapia dermatofuncional. E era um mercado muito novo até então, né? Porque até hoje, muitos os fisioterapeutas mais antigos acham que fisioterapia dermatofuncional é coisa, por exemplo, ou só de mulher, ou é algo, coisa de estética, não tem nada a ver com fisioterapia. E a fisioterapia, de fato, uma das funções é restabelecer o funcionamento do organismo humano. Exato. Melhorar as condições do funcionamento do organismo. E a pele é o considerado maior órgão do corpo humano. Logo, o fisioterapeuta ele tem técnicas, habilidades e conhecimentos para fazer esse tipo de trabalho, né, Elaine? E aí, onde que foi a sua especialização em dermatofuncional? Foi difícil achar naquela época? Como que foi esse início na pós-graduação? Estava iniciando, na verdade, né, o Heitor ali, as faculdades começaram naquele momento a ter especialização, né, em dermatofuncional. Então, uma que era referência na minha época, né, lá era a Universidade Gama Filho, né? Então foi lá que eu fiz a minha formação, a indicação do professor Fábio Borges. E aí eu comecei a minha jornada ali. E isso que você falou tem muito sentido, né? Até hoje ainda, quando eu volto hoje já não tanto mais, mas quando eu voltava para minha cidade, eu ouvi até de muitos professores mesmo, né? Assim, nossa, mas você fez sua especialização em cardiologia, né?
por que foi para a área da estética, né? Por que que não... E aí eu falei, tá bom, eu não quero também só mais ser dermato funcional. Eu vou fazer um curso de estética. Eu fiz um tecnólogo em estética. Legal. Fiz curso de cosmetologia aí, sabe? Muito bom. E eu comecei a me especializar cada vez mais, porque existia muito essa barreira, assim, né? Eu imagino. Como assim um fisioterapeuta que estudou 4 anos vai puxar? E hoje eu acho que a área da estética, a área do bem-estar, a área do... Eu acho que a gente tem um poder de protagonismo e de transformação nas nossas mãos Muito que grande. vai além só dessa coisa fútil que, infelizmente, ainda as pessoas colocam. Entendeu? E a cada dia que vai passando, a estética ela vem evoluindo mais. Então, antigamente, o profissional ele só tinha o creme, o cosmético como recurso terapêutico. Depois vieram técnicas, por exemplo, de eletroterapia. Muita gente não tinha acesso à eletroterapia por ser uma tecnologia, então um aparelho um pouco mais caro. Mas hoje a tecnologia ela se barateou. Então, o profissional de estética ele tem o cosmético, ele tem a eletroterapia, ele tem o uso de agulhas como a mesoterapia, tudo para entregar mais resultados e conseguir de fato transformar a vida dos pacientes que ele atende. Tudo isso através do conhecimento na área da estética, né, Elaine? Então, assim, eu imagino que você também passou por essas barreiras de enfrentar, por exemplo, uma especialização em dermatofuncional quando ninguém conhecia, ninguém achava que aquilo era uma coisa de futuro, ainda existe e a gente sabe disso. E aí, beleza, você fez a dermatofuncional, começou já a fazer os atendimentos. Como foi essa vida de atender home care? A gente sabe que não é fácil. Não. Não é fácil. E assim, Heitor, naquela época, diferente de agora, não tinha tanto essa transformação digital, né? Sim. O meio de comunicar, o meio de consumo dos nossos clientes, pacientes, eram completamente diferentes. O panfleto, O cartãozinho, eu falava, e agora, né? E aí eu comecei ali no prédio que eu morava mesmo, certo, né? Conversava com o zelador, né? E comecei. E dali começou-se o marketing boca a boca, sim, né? Só que nessa eu não tinha aquela maturidade ainda de tipo, eu vou limitar o meu espaço de atendimento, não, eu tinha necessidade, eu precisava ganhar, aonde eu precisava te chamasse, crescer. você ia. Eu ia, porém eu não tinha como me locomover, a não ser com o transporte público mesmo, né? E as clientes que eu comecei a atender, esse foi um fato que para mim foi muito... Elas não queriam mais ser atendidas na cama delas, né? Elas gostavam do meu atendimento, mas elas não queriam mais. E eu falei, bom, ou eu entro no que os meus clientes estão pedindo, né? Ou eu vou sair do mercado. Elas vão começar a me trocar por quem tem condições. Porque hoje em dia não adianta só você ter uma boa técnica. E na época já era assim, né? Sim. Você precisa ter todo um diferencial também do teu trabalho. E aí eu comprei uma maca, Heitor. E para carregar essa maca, eu não tinha dinheiro para táxi. Sim, né? Imagina, era tudo inviável. Muito limitado. Uber não existia. Então, eu comecei a fazer esses atendimentos. Eu pegava mesmo transporte público, pegava metrô. Quantas vezes? Teve uma vez, eu nunca esqueço. Voltei cheio de bolha no pé, Heitor, cheio de bolha no pé. Carreguei 8 quarteirões, que era o ponto mais próximo que descia. Maca pesada, carregando. E a bolsinha, muitas das vezes, de ultrassom portátil, alguma coisa assim, de pós-operatório. Uns cosméticos. Toalhas, exatamente, né? Toalha. E comecei assim. E ia. Só que, diferente, eu sempre fui uma pessoa que eu falava, eu não quero isso para mim. Eu imagino. Ao mesmo tempo, eu não queria me acomodar. Eu queria mais, Era entendeu? um início. Era um início, mas eu não queria mais aquilo, né? Para mim. E eu sempre fui daquela pessoa que, como eu busco para subir o próximo degrau, né? Eu até assim, você falou isso, é muito importante. Existem métodos, né? Por exemplo, eu quero chegar lá, por exemplo, estou em São Paulo, eu quero ir para Curitiba. Qual o método? Como que eu faço para chegar lá? E você, né, deve ter descoberto isso para você chegar aonde depois você queria, porque sempre tem um próximo passo.
A gente não acho que a grande questão de alguns seres humanos, profissionais, a gente fala, é de se acomodar. Né, Elaine? Você poderia ter, vou ficar aqui no home care mesmo, ou eu não vou comprar a maca porque eu não posso agora, de repente arrumar uma desculpa, e você não arrumou a desculpa, você arrumou a solução. E qual foi a solução? Conta pra gente o que você fez. Para comprar a minha maca, eu vendi meu violão. Eu vendi o meu violão porque era algo que eu gostava. Sim. Era algo que tinha um valor sentimental para mim, que eu tinha ganhado de um padrinho meu. E eu nunca esqueço, Heitor, que eu ajoelhei e falei, Deus, você tá vendo tanto que eu preciso. E no apartamento que eu morava era só um colchão, não tinha nem móveis. Eu falei, eu preciso comprar uma maca, eu preciso entrar nesse mercado. Eu quero entrar nesse mercado da estética, né? E anunciei meu violão. Muito doído, viu? Porque foi do meu padrinho que havia falecido, foi um dos primeiros presentes. E eu vendi meu violão e eu comprei minha maca. Tinha um valor sentimental muito grande, sabe? Só que também, ao mesmo tempo, Heitor, eu não tinha uma outra coisa pra não tinha um outro bem para se desfazer. Não, para me desfazer. Não, né? E uma coisa que eu quero contar aqui, aí todo mundo pode falar, tá, mas você não tinha ajuda de pai, de mãe nesse início, né? Como é que é? Eu não venho de uma família, né, que tinha um poder aquisitivo bom, né? Só que, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade. Porém, como eu já namorava há muito tempo, meu pai não aceitava eu vir para outra cidade, porque meu pai ele tinha uma mentalidade muito fechada, isso mais era antigo, só mais né? antigo, isso era diferente. Coisa de rico, uma cidade de 30 mil habitantes. Como assim a minha filha vai sair de perto de mim para ir para São Paulo, onde eu vejo as tragédias acontecer, né? E o meu pai não aceitava isso. E como ele não aceitava isso, quando eu vim, foi com uma não aceitação dele. Então, ele suspendeu mesada, ele suspendeu... Então, de fato, eu não tive essa primeira ajuda. Ele fez isso porque ele era ruim? Não, porque ele não queria que eu passasse, talvez, o que ele passou, a necessidade. Depois, claro, mudou esse cenário. Mas até ele ficou bem comigo, assim, uns 6 meses, sem me ajudar. Era minha mãe, assim, aquele jeitinho de mãe, né? Sim. Que mãe me ajudava. É mãe, né? Mas foi assim, aí eu vendi o meu primeiro violão, comprei a minha maca, comecei os meus atendimentos, né? Comprava os produtos ali de acordo com o que eu podia comprar, né? Mas uma coisa que eu sempre tive convicta e que hoje eu quero deixar muito de mensagem, não importa se está iniciando agora, não importa em qual estágio da sua vida você está, sabe? Quando você sente que o teu coração bate por alguma coisa, quando você sente que você pode fazer diferença na vida do outro, se você pode comprar esse produto, compre esse produto, mas se conecte, dê o seu melhor, sabe, para aquele paciente. Faça com amor aquilo que você faz. Não sabe? Só visando o dinheiro. Não só visando o dinheiro. Porque isso, Heitor, eu posso garantir hoje, né, ao longo da minha jornada, que faz diferença. Sim. Porque você começa a se tornar um profissional inesquecível na cabeça do seu cliente. É verdade. Né? Ele vê aquele amor, né, que você está fazendo. E não desista, porque os obstáculos eles vão existir. Sempre. E eu tive muitas vezes vontade de desistir. Sempre vão existir a todo momento, né? E hoje, no mundo que a gente vem vivendo, né? Naquela época não tinha muito celular, computador, muitos compromissos, mas à medida também que a gente vai diversificando o nosso mercado, o nosso trabalho, as coisas vão... Os problemas vão aumentando também, né, Elaine? É aquela história. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Então, assim, todo mundo quer o sucesso. Mas ninguém quer pagar o preço do sucesso. É isso. Ou querem ter sucesso e quando chegam lá, não tem estrutura emocional para segurar a onda do sucesso. Exatamente. Porque tem gente que acha que sucesso é só tirar foto, muito legal. Não, o sucesso traz também problemas, trabalho, vamos dizer assim, desentendimentos, trazem várias outras coisas junto com ele. Então é um efeito colateral do sucesso, mas
precisa saber o que quer de fato, né, Elaine? Você estava conversando assim que você encontrou o seu propósito, que você descobriu realmente aquilo que você gosta, e aí você começou a atender o home care, tal, e comprou a maca. E qual foi esse próximo passo? Como que você foi trabalhar em outra empresa, continuou no home care por quanto tempo? Como que foi isso daí? Isso, aí eu fiquei no home care mais ou menos por 2 anos e meio, mais ou menos, Certo. né? Deixa eu só pegar um gancho na sua Claro, conversa. opa! E essa parte que você disse do sucesso é algo assim que na minha vida foi libertador. Por que que foi libertador, né? E eu quero deixar assim de mensagem para vocês também. Tenham clareza do que é sucesso, né? Porque por muitas vezes, eu alimentei o sucesso na minha vida de forma errada. E eu caí muitas vezes, né? Porque sucesso para mim era fama, sucesso para mim era estar em TV, sucesso para mim era só escrever em revista, sucesso para mim era só estar à frente de grandes mídias, grandes lugares, entendeu? E eu alcancei isso em uma época da minha vida, Heitor, antes da gente só voltar aqui. Mas esse sucesso não fazia sentido porque ele estava completamente desalinhado de quem eu era e dos meus valores. Então tenham clareza, o que é sucesso para vocês? Né? Sucesso de fato é porque eu atingi isso tudo, mas eu continuava vazia. Sabe? Eu abandonei a minha família, eu abandonei o meu marido, eu quase desfiz o meu casamento. Então tenham clareza do que é sucesso para vocês. Hoje sucesso para mim é poder escolher o meu tempo de qualidade com a minha família. Hoje o sucesso para mim é sim eu estar em palco de congresso, mas é eu poder selecionar o que eu posso, é eu entender o meu valor, sabe? É eu saber quem eu sou em meio a esse processo, é eu saber onde eu estou, aonde eu quero chegar. E quais são as melhores estratégias que eu vou sem ferir os meus valores, que é a saúde, família, é ser respeitada, é ter caráter, é ter palavra. Esses dias eu fiz uma live com uma amiga e ela tem uma clínica também, assim, vários funcionários, etc. E ela estava fazendo uma série de lives e me convidou. E a gente estava batendo um papo mais ou menos sobre essa questão. E uma das coisas que eu falei para ela que melhorou muito a minha vida, as minhas coisas, é o poder de dizer não. Esse poder de dizer não, como eu falei para você, essa questão de selecionar o que você quer fazer, porque assim, às vezes você quer fazer muito compromisso, eu quero ter uma agenda cheia, quero ter uma clínica bombando, tá, você vai conseguir se cuidar, você vai conseguir tirar um tempo para você e fazer uma musculação, ou dançar, fazer uma atividade que te dê prazer, você vai conseguir ter tempo para a tua família, né, um almoço de domingo com a sua família, vai conseguir viajar com a sua família, ou você vai ter naquela loucura respondendo o cliente 24 horas por dia, a não ser na hora que estiver dormindo. Então, será que esse é o sucesso que você quer? Então, isso é muito importante. Você, como trabalha, é formada em coach, né? Acho que você deve lidar muito com isso, né? Com essas questões que são impasses da vida, de profissional, pessoal, emocional. Acho que é muita coisa envolvida, né? E olha só, que legal, podcast eu acho muito bom, desculpa falar assim, mas eu acho muito foda, né? A palavra certa para mim é não foda de palavrão, mas foda que eu aprendi, né? É ousado, né? É ousado, é algo diferente, diferente. Você sente aquela energia, porque o papo vai de um jeito, daqui a pouco a gente envereda para outro lado, porque é a sinergia do assunto. E hoje você está atendendo muitas mulheres, é isso, Elaine, com esse tipo de trabalho, ajudando a encontrar o propósito, né? Sim. Eu precisei primeiro me encontrar. A gente não consegue ajudar o outro se primeiro não nos ajudarmos. Eu costumo falar que é assim como num avião. Sim. Quando eu sento, uma das primeiras coisas que fala, se acontecer qualquer coisa, ao cair as máscaras, coloque a sua, se você não estiver bem com você mesmo. Se você não estiver convicta de quem você é, sabe? Se você não tiver convicta dos seus valores, do que é inegociável para você, você direciona a sua vida, fica como um barco à deriva, sabe? Onde vêm as circunstâncias e
vão te levando. Por quê? Porque você não sabe quem você é, você não tem clareza de quem você é e de onde você quer chegar, né? Parece uma coisa tão normal isso, né? Mas uma coisa parece tão boa. Ah, quem eu sou? O que eu quero fazer? Aí você pergunta por isso para uma pessoa, a pessoa fica assim: "Ixi, e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Para onde eu quero ir?" Eu acho que aparentemente são perguntas simples, mas são perguntas profundas. Sim. E acredito que a grande maioria das pessoas não conseguem responder o mais simples possível. E aí é onde você entra, né? Exatamente. E por ter passado isso, né? Antes, olha, é assim, antes eu falava, gente, esse negócio de quem eu sou, isso daí é papo de coaching. Antes de eu me tornar coaching. Sim. Só que eu vi que nessa minha caminhada, só para voltar um pouquinho e ligar esse assunto que a gente vai falar, Sim. nessa minha caminhada de estar atendendo a domicílio e tudo mais, eu cresci ouvindo muita crítica, Heitor, né? Que eu vou falar, hoje eu faço pós-graduação em neurociência e comportamento humano também. Então, eu falo que eu não gosto de viver de achismo. Além de eu ter comprovado isso na minha jornada, ter comprovado com a minha vida, ter comprovado com mais aí de 1.000 profissionais que eu tive a oportunidade de treinar, né? E eu confronto hoje com a neurociência, com as comprovações científicas de que isso tudo é verdade sobre o comportamento humano e sobre dos que chegaram lá, dos que não chegaram lá, né? Eu pude viver isso na pele também. Sim. Eu desisti. Lembra que eu estava falando de desistência? Sim. Eu tive vontade de desistir várias vezes. Só que chegou um momento que eu falava, imagina, eu não quero isso para mim. E não é errado você detectar que você não quer aquilo para você. O que é errado, e nem sei se eu gosto dessa palavra errado, tá? Mas para você entender, é o fato, eu, Elaine, da minha soberba em relação a me achar diminuída e achar que eu era melhor do que outra pessoa e que eu não nasci para atender a domicílio e ficar andando de ônibus. Era a minha soberba, era o meu ego, né? E daí o que aconteceu? Fiquei 1 ano parada. Zero trabalho, Heitor. Por quê? Porque eu desisti, né? Eu falo que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Não. Foi quase o que aconteceu comigo. Ou se atrasa. Né? Ou se atrasa muito, né? E aí, nessa de ficar 1 ano parada, hoje eu sou casada, na verdade, meu primeiro namorado, casei com ele, estamos há 23 anos juntas, 15 anos de casado. E eu falei para ele, olha, eu tô cansada, eu vou voltar embora para minha cidade, eu não quero, isso daqui não é para mim. Eu falava para ele, isso daqui não é para mim, essa cidade não é para mim. E eu não quero, essa cidade não vai me deixar eu aparecer, essa cidade não vai. E eu comecei a usar dessa comunicação, né? E quando eu usava dessa comunicação, na verdade, era como forma de autoafirmar que, tipo, desculpa o termo, igual você falou, eu sou foda, eu preciso aparecer. Essa cidade não vai me dar oportunidade. Mas porque eu não me achava boa o suficiente devido às minhas crenças, às memórias que foram geradas a partir da minha infância, que geravam esse comportamento. Então, tudo que eu não me achava boa, tudo que eu me achava insegura, eu manifestava ao contrário com os meus comportamentos, sabe? Como se assim, eu não nasci para viver isso, eu não quero. Você meio que jogou a toalha. Eu joguei a toalha. E esse comportamento é completamente irracional, completamente imaturo. Prefere colocar aquela questão da transferência de culpa, né? Então, vou colocar a culpa na cidade. São Paulo não é para mim, essa cidade é ruim. E aí você não tem aquela questão da autorresponsabilidade. Exato, é a falta de autorresponsabilidade completa. E quando eu não tenho autorresponsabilidade na minha vida, quando eu atribuo culpa ao outro, eu não cresço, né? Hoje eu consigo olhar que se eu colhi esse resultado, fui eu. Sim. Foram as minhas ações, os meus comportamentos que me levaram a isso, né? Sim. E isso, ao mesmo tempo, é libertador. Porque se fui eu que fiz isso, opa, pera, por que esse resultado não tá bom? Por que você teve esse resultado? Qual foi o comportamento? E aí eu posso mudar, isso é muito libertador, né? Mas eu não tinha essa autorresponsabilidade. Então, a culpa é de São Paulo, a culpa é da cidade, eu não tenho dinheiro para nada, sabe? Sim. A culpa é da economia. E hoje eu ainda vejo muitos profissionais se fazendo de vítima como eu me fazia, né? Então, é bem isso, comum. o vitimismo. Então, eu me vitimizava.
sabe? E você acha que isso é um problema geral, cultural, da mulher? O que geralmente, qual que é o seu parâmetro referente a esse tipo de comportamento, Elaine? Porque assim, nós sabe que o nosso público, né, estético, profissionais, aí são, vamos colocar 97, 95% do sexo feminino. Sim. As mulheres hoje, devido à evolução do século, das mídias e tudo que aconteceu, a mulher cada dia vem mais se empoderando, tomando não, tendo espaço em lugares que já eram para elas terem. Só que a gente ainda vive numa sociedade um tanto quanto mais, não vou dizer, não gosto dessa questão porque eu não sou lacrador, né, machista, feminista, nada disso. Mas eu ainda vejo muitas mulheres, por exemplo, a gente sempre faz live, então, mas está muito caro, agora eu não posso, isso não é para mim, eu tenho dificuldade, eu moro em cidade pequena e tudo mais. Essa questão, você acha que é cultural? São questões emocionais, são questões familiares? Porque tem gente que é e tem gente que não é. Então deve ter algum ponto em comum aí que você já deve ter observado, ou alguns pontos que você deve ter observado, que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de comportamento. Exato. Eu não acho que é da mulher, tá? Porque isso eu percebo Geral. até na minha formação da Febracis, onde eu pude vivenciar mesmo o método CIS como monitora, auxiliar ali, né? Todas as pessoas que estavam no palco. Eu não acho que isso é da mulher, não. É geral mesmo. É geral, Sim. né? E aí, Heitor, para a gente falar dessa questão, eu gosto muito de falar de uma questão que é assim, hoje nós temos uma mente, né? Nós temos a nossa mente aqui, nosso cérebro funcionando a todo vapor, Certo. né? E a gente sabe que a nossa mente, ela armazena memórias. Claro. Né? Então, tudo que eu vivo, né, principalmente se foi sob forte impacto emocional, né? Então, se eu ouvi muito aquilo, por exemplo, eu fui uma pessoa que talvez alguém possa se identificar, eu sempre ouvi assim, você não faz mais que a sua obrigação, você tem que tirar a nota 10, 8 é nota ruim. E se eu entregasse o 10, não é mais do que a sua obrigação. Então, a gente vai criando ali algumas crenças, algumas memórias, né? Que isso é comprovado cientificamente, não estou falando do meu achismo, né? Tem vários neurocientistas que comprovaram esse funcionamento, que é armazenado algumas memórias. Só que essas memórias, que geralmente se dão ali dos 7 aos 12 anos, elas vão manifestar comportamentos nocivos em nós, né? Que é justamente isso, às vezes é crença de incapacidade. É caro. É caro. Mas o que é caro? Ou será que é você que tem uma crença de não merecimento ou se vitimiza e não faz nada para sair do lugar, que é o que eu fazia comigo, né? Ou será que sou eu que não entendo o que de fato é valor e acho caro porque eu não sei o quanto de valor eu tenho? Então eu quero sempre precificar o trabalho do outro, né? Entende? Então, eu acho que existem esses pontos. Só que essas crenças aqui, né, principalmente naquela pirâmide que a gente fala do indivíduo, que é o ser, ter e fazer, é gerado tantas crenças em mim, principalmente pelo meu fazer e pelo meu ter. O que seria o fazer? O fazer seria que a minha profissão, currículos técnicos, tudo que eu faço ao longo da minha vida. E aqui na minha base, aqui no meu topo, na verdade, seria o ter, tudo que eu conquisto. Então, a caneca, o carro, a casa, né? E o que acontece nesse quesito que você está falando? Hoje em dia, nós seres humanos, eu não vou nem falar profissional da estética, eu vou falar nós seres humanos, nós temos o hábito de deixar essas crenças, esses comportamentos que foram gerados lá, tomar conta de nós aqui na nossa fase adulta. E aí nós esquecemos de ser, que sou quem eu sou, quais são os meus sonhos, quais são os meus potenciais, quais são as minhas habilidades, quais são tudo que eu tenho, e aí eu foco no que eu faço e no que eu tenho. Que daí eu não sei o meu valor, eu me sinto incapaz, porque as minhas vivências contaram essa história para mim. Eu não me sinto incapaz, eu não me sinto segura, eu tenho medo de crítica, eu tenho medo de julgamento, eu não sei o meu valor, né? O sucesso do outro me incomoda, e eu costumo falar assim, que eu só atraio para mim que eu aplaudo. Se eu não aplaudo o sucesso do outro, a minha mente encara o quê? Opa, ela está reagindo muito mal a um sucesso. Ela não gosta de sucesso. Sabe? Então, e hoje nós vivemos muito a escassez.
Sim. Essa escassez. Então, é justamente isso que acontece hoje, que eu vejo dos profissionais. É a falta de autoconhecimento, saber quem é, para que, de fato, eu possa saber o valor, para que, de fato, eu possa ter clareza e saber que aquilo não é caro, mas aquilo é um investimento, que aquilo não é, sabe? Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de buscar o autoconhecimento, Sim. de buscar saber quem você é em meio a todo esse processo. Você quer um exemplo simples? As principais caixinhas que eu abro no meu Instagram, os feedbacks que eu recebo dos profissionais da estética, o Heitor, são: eu tenho medo de julgamento, eu não sou boa o suficiente. Mas quando você entra, porque eu faço essa questão, eu faço questão mesmo de entrar no Instagram, geralmente são profissionais que se mostram ao contrário. É necessário ele mostrar que ele é bom. Entendi. Porque ele não se sente assim, então ele precisa se autoafirmar assim. Eu já vivi isso, né? E isso me levou a uma depressão, isso me levou a crise de ansiedade, isso me levou a síndrome do É pânico. como se fosse um personagem. É um personagem que você cria. Exatamente. Ligou a câmera, uau, sou legal, tá tudo ótimo, maravilhoso. Desliga a câmera. É mais ou menos Exatamente. Então, eu acho que é isso que acontece. E quando você falou lá atrás, no nosso papo, dessa coisa de quem é você? Parece mesmo. Clichê. Olha essa daí. Quem sou é eu? você, gente? Quem é você? E quando eu pergunto, não sei você, mas quando me perguntavam assim, né? Lá, há alguns bons anos atrás. Quem é você? Eu, Elaine, pelas minhas crenças de incapacidade e não merecimento inconsciente, tá? Que foram geradas em mim por conta de ter sido muito criticada. Então, eu não me achava boa, eu não me achava segura, eu me achava incapaz. O que eu fazia? Eu precisava demonstrar o contrário. Sim. Então, quando me perguntavam quem é você, eu sou a Elaine, sou fisioterapeuta dermatofuncional, ou seja, o meu ser era pelo que eu fazia e pelo que eu tinha. Eu me sentia pertencente, isso acontece muito com as mulheres, né? Principalmente em eventos de estética, porque hoje eu falo isso muito abertamente. Ela só se sente inclusa da nata da estética se ela tem a bolsa da marca X. Ela só se sente inclusa, entende? Porque é aquilo que define ela. Ela ainda não sabe qual é o valor dela no ser. Sim. Entende? Quando você Então, é o ter e o fazer que acaba definindo as pessoas. E isso eu percebo desde o profissional que é aqui, que está no começo, até o profissional que já está mais lá, que eu tive, graças a Deus, a honra de compartilhar e treinar muitos profissionais que hoje sobem também em palcos de grandes congressos. Que legal. E aí, o que você falou é muito importante. Quando você você não precisa mostrar que tem. Não. O fato de você ser, ele transborda tanto que uma roupa de marca, um carro importado que seja, são meros detalhes, né? Então, assim, é lógico que todo mundo quer conquistar, Sim. todo mundo quer ter algo. Isso é importante, Heitor. É muito importante. Só que antes de você ter, é importante você ser. Né? Então, assim, eu acho que é por ordens. Né? Então, para você ser, você precisa fazer também algo. Né? Então, para você, claro, você precisa se especializar, você precisa se autoconhecer. Tudo isso você vai fazendo e adquirindo conhecimento para isso. Porque eu acredito que você faça esse tipo, não sei se é o nome, né? Mas como se fossem mentorias, processos de coaching. Deve pegar pessoas que não sabe para onde, não sabe quem é, não sabe para onde vai, completamente perdida. Como que funciona esse tipo de processo? Você faz isso? Como que funciona esse tipo de trabalho, Elaine? Geralmente é assim mesmo. Na primeira sessão, primeiro de tudo, eu quero entender, né? Qual é o processo? Por que ela existe? Qual foi o porquê? Igual você me falou, qual foi o porquê da estética? Né, o Heitor, por que você existe? Por que você decidiu por esse caminho? Eu acho que esse é o primeiro ponto, eu conhecer e interagir, né? E existem alguns pontos que são essenciais, que eu falo que hoje está dentro do meu propósito. Primeiro de tudo, é compartilhar a minha história, né? E esse compartilhar a minha história é falar assim que a vida é cheia de picos e vales, igual a gente estava conversando anteriormente.
né? Então, para fazer essa junção. E eu exponho muito isso na primeira sessão de mentoria, eu exponho isso nos outros treinamentos também, sabe? Porque ela precisa conhecer, ela precisa entender que faz parte do ser humano passar por picos e vales, né? Isso é fato, né? É a montanha-russa. É a montanha-russa da nossa vida. A nossa vida é dessa forma. Sim. Né? Às vezes no mesmo dia, né? No em mesmo um dia só, dia. você tá pá. Oh, Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, o poder da escolha e da decisão sempre está nas nossas mãos. Então, quanto mais eu falo para ela assim, olha, aqui você está no vale. Talvez a sua vida não esteja ainda da forma que você está. Por que que muitas pessoas ficam no vale? Né? Esse é o grande ponto. E por que que algumas pessoas vivem mais no pico? E tem os vales. Mas é a forma com que você prepara emocionalmente, a forma com que você olha interiormente e deixa de ser plateia da vida do outro e vem para o protagonismo, que é o que eu falo, né? E é sabendo quem você é, porque quando é aquilo que você falou, quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém, os seus resultados mostram por você. Com certeza. Você não precisa, né? E aí você começa a ter clareza do seu objetivo. Hoje, o que eu mais pego nesses processos, Heitor, é quando eu pergunto: quem é você? Aonde a sua vida, o seu negócio está nesse momento? E aonde você quer chegar? É um grilo, sabe o grilinho? Sim. Cri, cri, cri. Não. E aí, eu quero trazer aqui agora, como é que eu vou chegar se eu não sei onde eu quero chegar? Como é que eu vou crescer se eu não sei onde eu quero chegar, então eu não sei qual é o trajeto que eu preciso traçar? Certo. Eu não sei quem eu sou. Primeiro passo para a mudança, Heitor. Primeiro passo para qualquer mudança, seja ela na vida pessoal, seja ela na vida profissional. E isso eu pude viver depois que eu saí da depressão e da crise do pânico. Que aí foi quando eu quis dominar o comportamento humano. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu era a peça principal para fazer tudo acontecer. Eu descobri que era a gestão de mim, não era só a gestão do meu negócio, não era só o marketing, não era só isso. Se eu, que sou a peça fundamental, que gero a transformação, não for transformada, eu não consigo atingir o meu objetivo de vida. Sabe por quê? Porque eu não sei quem eu sou e eu não sei onde eu quero chegar. E quando eu não sei quem eu sou e não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai servir. E aí, o que acontecia comigo, que hoje eu conto muito nesses processos? Por eu não saber, quando eu abri a minha clínica, que eu fiz o meu marido, inclusive, se endividar com isso daí, e isso quase acabou com o meu casamento, por eu querer só fama, só ego, não saber quem eu era, eu queria estar ali, no auge do negócio. Só para a gente, eu tô entendendo, para as pessoas. O que aconteceu, Heitor? Eu abri a minha clínica e eu achava que eu não ia conseguir ser ninguém, eu não ia conseguir aparecer, eu não ia conseguir ser a melhor profissional se eu não tivesse as grandes tecnologias, se eu não tivesse os tratamentos da moda, as metodologias da moda. E eu vivia escrava. Por quê? Porque eu não olhava internamente. Mas qual é a minha essência? Quem é a profissional que eu quero me tornar? Quem é a profissional que eu quero ser? Qual é a referência? Qual é a autoridade que eu quero me tornar? Como eu quero que os meus pacientes me olhem? Como eu quero que os meus pacientes me... Entende? E aí, o que eu fazia? Eu olhava para fora. E quando eu só olho para fora, eu me torno escrava e alienada ao mercado que está ali. Não é que eu tenho que fechar o olho para o meu mercado. Não. Mas eu tenho que olhar para o meu mercado convicta de internamente quem eu sou, para saber que se o mercado está falando aquilo, se faz sentido para mim e se vai mudar aquilo ali, entende? E o que aconteceu? Eu me endividava, que é o que eu vejo ainda hoje nos meus treinamentos, por isso que eu estou trazendo isso aqui, Heitor. Profissionais se endividando, comprando tecnologias e que às vezes não é para o público que ela atende. Só passou o tempo. Só passou o tempo, mas por quê? Porque eu deixo a influência mercadológica me levar sem saber qual é o meu negócio, por que ele existe, quem é o público que eu atendo, quem sou eu. Isso soma comigo nesse momento? Entendeu? E aí eu me endividava. E nessa eu ia me endividando, ia adquirindo tecnologia, endividando com o aparelho, e sabe assim? O que aconteceu? Resultado, eu fali o meu primeiro negócio. E eu fiquei endividada. E isso não é culpa da empresa que vende tecnologia e aparelho, tá?
Isso aí entra aquilo que a gente falou, da autorresponsabilidade. A A autorresponsabilidade. empresa está ali realmente para vender, eles também vivem para lucrar, né? Também é o negócio deles. E aí vai de você conseguir. Eu sempre tive isso, Elaine, assim, de eu ver o mercado lançando aparelhos, eu vi o mercado tendo aparelhos de 15, 20 mil. Hoje a gente vê o mercado com aparelhos de 100, 200 mil dentro do nosso mercado aqui, estética falando, tá? E eu nunca me rendi a esse tipo de aparelho. Primeiro, porque eu sei que eu não trabalho com esse tipo de tecnologia. Logo, se eu não trabalho com esse tipo de tecnologia, por que eu preciso comprar, me endividar para ter esse aparelho na minha clínica? E aparelho é assim, tecnologia, igual um celular, um Apple. Lançou o 13, já tem data basicamente para lançar o 14. E a tecnologia, um ultrassom, uma criolipólise, seja lá qual for, lançou uma hoje, pessoal. O ano que vem, se não lançar algo diferente, vai lançar um upgrade daquela tecnologia e você vai ter que gastar mais aí, porque o mercado ele vai te colocar assim, poxa, eu tô atrasada, preciso comprar uma nova. E tá tudo bem. Seu negócio tá dando retorno com essa tecnologia que você já tem, você tem cliente para isso, aquilo que você falou. Seu público-alvo, ele, como, por exemplo, uma depilação a laser. Você tem público para depilação a laser? Porque senão, por que você vai comprar uma máquina de 100, 200 mil para atender depilação a laser se você nem tem procura? Então, se você já trabalha com esse mercado, então, por exemplo, qual que é a ideia? Começa fazendo locação, deu bom, fiz umas 10, 15 vezes locando, acho que é um mercado que é legal, quero me tornar reconhecida por isso. Aí você compra um aparelho. Caso não, não entra. Eu já vi gente... Elaine, de entrar numa feira de estética, tá uma farmacêutica, ela fazia pós-graduação com a minha esposa. Ela entrou, primeira feira de estética que ela foi, não conhecia nada do mercado de estética, foi numa loja de aparelho, gastou 30 mil de aparelho. Ainda não era habilitada para trabalhar com estética, não conhecia muito do mercado, estava estudando ainda, simplesmente foi lá e gastou 30 mil. Lógico. Tem gente que tem um bolso que comporta gastar 30 mil, não vai fazer falta. Mas tem gente que também não. Aí tem também. Você conhece o seu bolso? Sabe aonde o teu pé alcança? Né? Porque é que tem aquele meme que fala, se eu ganho 5 mil, meu cartão de crédito tem um limite de 5 mil, então eu tenho 10 mil. E não é assim, né? De jeito Porque a nenhum. a fatura chega. E quando a fatura chega, minha querida, não tem choro nem vela. E os juros do cartão de crédito é alto. Né, Elaine? Exatamente. E aí, ó, esse é um outro exemplo muito claro que você deu a ação por impulsividade, né? Eu falo que é a falta de inteligência emocional total. Quando eu deixo as minhas emoções. Olha só essa pesquisa que saiu agora, Heitor, que fala que 97% das pessoas que são contratadas tecnicamente são, em média, a mesma proporção que são demitidas por falta de inteligência emocional, que quando submetidas a esse tipo de reação, elas se deixam levar pelas emoções, ou seja, a falta de autoconhecimento, gestão de si, né? E o que acontece com elas? Elas são demitidas ou não chegam, não saem do lugar que está. Elas ficam estagnadas, sempre se vitimizando e com falta de autorresponsabilidade. Então, essa pesquisa mostra exatamente tudo isso daí. Quanto mais você dominar a arte de ser você, quanto mais você dominar a arte de saber quem você é, onde você está e aonde você quer chegar, assim, nítida a mudança. E a mudança é clara. Tanto é que a primeira sessão, o primeiro exercício que eu faço, ele chama mapa de autoavaliação sistêmica, né? Porque eu só consigo dar o primeiro passo, Heitor, se eu tô aqui, ó, eu, Elaine, chego hoje aqui. Se eu tô aqui, como que eu vou saber que eu preciso mudar algumas coisas para vir para esse primeiro degrau, se eu não tenho consciência, porque a nossa mente ela age muito de forma inconsciente, se eu não tenho consciência, se eu não parei para analisar a minha situação atual. Qual é a minha situação atual hoje? Que tipo de profissional que eu venho sendo? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus ganhos? Quais são os valores? Como eu venho gerando a minha fonte de renda? Como eu venho fazendo gestão financeira do meu negócio? Como eu venho cuidando de mim mesma? Como eu venho dedicando? Porque a nossa vida não pode ser só profissional, a nossa vida é sistêmica.
Né? Não adianta só eu querer ter sucesso profissional e fracassar em todas as outras áreas. Eu também não vou... Emocional, físico, espiritual, o servir, o gestão financeira, o intelectual. Então, a minha vida, eu tenho que olhar ela num amplo. Deus não criou ninguém, Heitor, para vir aqui na Terra e só ser bom profissional. Né? Então, a gente tem que fazer um bom gerenciamento da nossa vida. A nossa vida ela tem que ser... plena. E quando eu falo plena, ela não é longe, ela só é longe para aqueles que se acostumam a viver em mediocridade, né? Que se vitimizam e não querem buscar eu posso ser melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor para mim e para as pessoas que eu amo. Melhor para mim, para o meu trabalho, para transformar a vida de alguém que dispõe de valor financeiro para estar ali comigo, confia no meu trabalho para gerar transformação nela. Sabe? Fazer um atendimento de excelência. Fazer um atendimento de excelência. Porque, assim, muitas vezes a gente imagina que, por exemplo, se você, por exemplo, não tem essa gestão financeira, vamos lá, você comprou um aparelho, achou que aquilo ia mudar o jogo da tua clínica, igual, por exemplo, deve ter acontecido com você, comprou lá tecnologia e tal, e aí você está endividado. Quando você está endividada, a tua cabeça não vai pensar em outra coisa a não ser em pagar a dívida. Quando o cliente chega na tua clínica, ao invés de você parar, ao invés de você olhar o cliente e falar assim, vou tratar você, vou cuidar de você, vou dar o meu melhor, não, você está pensando, quanto que ele vai pagar? Em quantas vezes? Será que ele vai fechar? Será que ela vai fechar o tratamento? Porque se ela fechar o tratamento, eu já consigo pagar o cartão. Então você para de pensar em entrega, em servir, em atender com excelência e começa a pensar só no dinheiro. E eu falo isso, uma coisa muito... Uma coisa que eu penso isso. Quando você para de olhar só para o dinheiro, as coisas começam a acontecer. É exatamente Lógico, isso. o dinheiro ele é importante. É com o dinheiro que você compra a roupa, o carro, a casa, a alimentação. É com dinheiro. Mas se você ficar assim, dinheiro, o dinheiro não vem por esse tipo de atração. O dinheiro, a atração dele é o trabalho. Então você faz algo que vai gerar um retorno financeiro e aquele valor vai acontecer. Aquele dinheiro vai chegar para você. Só que se você só ficar naquela neura do dinheiro em si e não entregar com excelência, de fato isso não vai acontecer. É isso que a galera fica. E aí é uma cadeia, né? É um efeito cascata. Né, Elaine? Exatamente, é isso que você falou. Eu falo assim, tem que ter um porquê, Heitor. Até já vou deixar um livro aqui indicado para vocês. É um livro do Simon Sinek. Ele é sensacional, chama Comece pelo Porquê, né? Se você não tiver um porquê, por que você levanta diariamente da sua cama e vai trabalhar? Por que você está aqui nessa terra? Por que você existe? Impossível ser só para trabalhar e pagar conta. Sabe, a gente não pode se permitir, Heitor, essa mediocridade na nossa vida. Nós não fomos chamados a isso. Existe algo maior. Eu não sou um acidente, você não é um acidente. Quem está aqui nos assistindo não é um acidente. Tem um porquê, sabe, dele estar aqui. Tem um porquê da transformação que ele vai gerar na vida do outro. Né? E exemplos claros aqui, a gente pode trazer grandes empresas aqui, a Apple mesmo. A Apple é um dos exemplos citados nesse livro. Ela não vende smartphone, ela não vende computador. Não, ela vende o quê? Ela vende um senso de pertencimento, sabe? Status. Ela tem um porquê. Porque a marca existe, ela tem um propósito forte, ela comunica esse propósito. É muito mais do que ser um vendedor de computador, muito mais de, sabe? E olha que se você for olhar racionalmente, é muito mais compensatório você comprar um Samsung do que um Apple. Por quê? A Apple não vem fone, vem dizer não vem carregador e é muito mais caro se comparado a um Samsung ou um Xiaomi, que seja. Que seja. Só que o marketing e aquilo que o dinheiro não compra, que é o valor da marca, é tão forte que você tá... Não tô nem aí se não vem fone mais, não tô nem aí se não vai vir carregador. Eu quero esse celular. Exatamente. Tem as qualidades técnicas? Tem. A câmera é melhor, né? Para determinados aplicativos também é muito melhor. Só que isso é o de menos se comparado a você ter aquele aparelho. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é essa convicção e clareza de propósito. Sabe?
ô Heitor, quando você tem clareza de propósito, você vende, você se posiciona no mercado por identificação também com o seu cliente, por crença, sabe? Você começa a atrair justamente aquele público. Por quê? Porque você passa a sua essência, você passa a sua clareza, sabe? Você não é aquela, que nem eu costumo falar muito, Heitor, muito isso. Você não é vendedora de radiofrequência, você não é vendedora de pacotes, você não muda essa comunicação, você não é. Quem você é? Por que você existe? O que você transforma? Um exemplo simples aqui que eu vou trazer no podcast eu costumo falar assim, existem 2 médicos. Os 2 são ortopedistas. Os 2 reabilitam joelhos. Ele comunica, só que ele vende a prótese tal, a prótese da marca tal, ele vende o material, ele vende o que ele faz. O outro, ele tem tanta clareza e convicção do propósito, ele tem tanta clareza do valor que ele tem, de quem ele é e do que ele pode gerar no cliente dele, que eu não vendo prótese para você. Eu vendo você sentar novamente no chão com seu filho. Sabe? Então, quando você tem convicção do porquê você existe, de tudo que você pode transformar, do valor que você tem, você não consegue atrair esse outro tipo de pessoa que não te valoriza, sabe? Sim. E é coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Por isso que eu, Heitor, hoje eu falo mesmo. Quanto vale viver a vida que você sonha? Porque para mim antes aquele exemplo que você falou, que eu vou falar agora. É tudo caro. Imagina, você vai buscar autodesenvolvimento? É caro. Você vai buscar o curso aqui do Heitor? É caro. Quanto vale buscar saltos, buscar conhecimento, buscar autodesenvolvimento para levar você à vida que você merece ter? Com mais qualidade para sua família, usufruindo sim de dinheiro, porque eu falo que quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente pode contribuir também com aquelas pessoas que talvez não têm condições. Então, à medida que eu cresço, eu contribuo. Então, crescer e contribuir é fundamental e é muito bom ter, faz parte da nossa raça humana, né? Então, quanto vale isso para você? Porque quando eu não dava valor, para mim, tudo era caro, mas eu vivia na mediocridade, eu vivia na escassez, eu vivia tentando me encontrar, sabe? Esses dias eu fiz uma live, olha só, e eu fiz sobre a comunicação visual, quanto é importante a nossa comunicação visual. Sim. E uma das profissionais comentou assim, mas você está falando isso porque você já está nessa fase da sua carreira. Por isso que você já consegue vestir essa camisa que você tá, você já consegue vestir esse caso. Falei, você topa entrar na live comigo agora? Ela falou, topo. Eu chamei ela na live ao vivo. Falei, você tá vendo essa camisa aqui que eu tô? Não, primeiro de tudo, qual a imagem que eu tô te passando? Ela falou de autoridade, uma imagem muito enérgica, uma imagem muito de protagonista, como você fala, ela Sim. disse. Eu falei, você tá vendo essa camisa que eu tô vestindo? Eu comprei na Renner, numa promoção. Falei, você tá vendo esse colar aqui? Eu paguei R$100 nesse colar. Eu comecei a falar. Eu falei, não é sobre o que você veste, mas é o quanto de beleza você sabe que tem dentro de você hoje, do valor que você sabe que você tem, que você consegue externar isso até numa peça de R$40. Sim. E isso é uma coisa, questão de escolha e decisão. Você tem a opção, por exemplo, de... Eu vou no shopping e eu vou comprar... Às vezes, o que acontece, Helene? As pessoas compram um supérfluo e não dão valor àquilo que importa. Por não saber o que querem, por não saberem quem é si mesma, o que querem e para onde vão. Quando eu entrei nesse mercado da estética, em 2015... a minha mãe, ela trabalhou foi convidada por uma professora, que era amiga nossa, a trabalhar num stand da Adélia Mendonça. E aí ela foi lá. Na outra feira que teve, ela falou assim, olha, meu filho também trabalha com estética e tudo mais, teria uma oportunidade para ele trabalhar aqui, etc., no stand. E aí surgiu essa oportunidade. E eu, de fato, fui. Eu não tinha terno para ir. Não tinha. 2015 foi isso, eu não tinha um terno. Eu tinha acabado de começar a namorar, mais ou menos em maio, eu comecei a namorar. Quando foi no primeiro dia dos namorados, em junho, a Thaís, que hoje é minha esposa, falou assim, o que você quer de presente, né? E aí eu falei, eu quero um terno preto. Eu não tinha nenhum terno. E eu lembro que eu ganhei esse terno preto dela. Eu fui com ela buscar, comprar para eu experimentar e tudo mais. E aí chegou, eu comprei esse terno preto. Por quê?
eu sabia que que ia começar a ter esses eventos dentro da área da estética e eu não tinha terno. Eu também não tinha dinheiro ainda para começar a comprar isso. E aí eu comecei a trabalhar. Elaine. Começou a ter uma feira e eu participei. E eu trabalhava no stand realmente 3, 4 dias de feira e ganhava pouquíssimo. Se bobear, não dava nem R$ 150 por dia. Comia marmita dentro da van, cheia de caixa de cosmético. Eu não era ninguém dentro do mercado. Mas ali eu vi uma oportunidade de crescimento. Falei, poxa, se eu já estou aqui... Aí, daquele dia, eu trabalhei acho que uns 2 anos desse formato dentro do stand. Aí eu comecei a ver quem era a referência masculina no mercado. As referências masculinas no mercado quem eram palestrantes, homens que palestravam, professores. Eu falava assim, aí eu olhei aquilo e falei assim, eu quero ser isso. Eu decidi, falei, eu quero ser palestrante igual esse cara aqui. Aí eu falei assim, o que eu preciso para ser esse palestrante? Esses caras andam de terno, esses caras estudam, e eu moldei eles. E eu vi ali, eu falei, eu vou ter que fazer o que eles fazem para eu me tornar aquilo. E aí eu comecei a investir exatamente nisso que você falou, no posicionamento. E aí duas coisas que me fizeram me posicionar melhor foram as roupas e a comunicação. Eu era tímido também. Eu nunca fui de falar em público, eu nunca fui de gravar vídeos, eu nunca tinha sido muito bom de rede social, eu nunca fui famosinho do Orkut, nem do MSN, não. Eu era ninguém. Mas eu falei assim, eu vi ali uma oportunidade e comecei a gravar vídeos. Falava feio. Hoje, se eu olhar um vídeo que eu gravava em 2016, eu falo, oh, meu Deus, que dó. Mas aquilo faz parte do processo. Exato. E outra coisa, qualquer dinheirinho que eu ganhava, eu comprava uma camisa, eu comprava uma gravata, eu comprava um paletó, eu comprava um terno. Essas coisas me fizeram me diferenciar, essa autoimagem. E outra coisa, eu estava falando ontem com um rapaz, a gente estava batendo um papo, eu sempre me importei com a imagem que eu ia passar também para as pessoas. Quando eu comecei a ser convidado para palestrar, Elaine, eu ganhava... Tinha palestras que eu não ganhava nada e tinha alguma ou outra palestra que ganhava, mas também pouquinho. E eu tinha uma preocupação que naquela época eu não via nenhum professor fazendo isso. Era levar um fotógrafo ou videomaker comigo. Isso, quando as pessoas me olham... Eu falei assim, eu vou usar essa tática por 2 coisas. Primeiro, para ter material, porque eu sabia que aqueles caras... Todos os professores que eu olhava, admirava, eles tiravam fotos assim para o curso, assim. Olha, alô, Salvador, tô chegando. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso desses materiais. Então, eu investi... O dinheiro que eu ganhava, eu investia em fotos profissionais. Então, Heitor, vai ter, por exemplo, a Beauty Fair era 2018. Você vai dar uma palestra... Eu contratava algum tipo de videomaker, fotógrafo e levava. Às vezes eu gastava mais com o videomaker do que eu ganhava na palestra. Eu saía no negativo, entre aspas. Mas o material, a forma com que a minha imagem era transmitida através das redes sociais, faziam as pessoas olhar assim, poxa, esse cara é uma referência. Se ele não é ainda uma referência, ele está se tornando. Ele está se tornando uma referência. Então, eu sempre falo, roupa não é gasto. Roupa boa é investimento, tá? E às vezes, quando eu tô falando de roupa boa, eu não tô falando de marca, tá? Não. Eu não tô falando de marca aqui, até porque eu mesmo não compro roupa de marcas, assim. Eu não tenho... Hoje, eu não... Mesmo que eu tivesse muita grana, eu não compraria uma Gucci, Balenciaga, essas marcas... Você pode pagar R$ 10.000 numa camiseta como essa? Jamais. Eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar. Mas, como você falou... Quantas vezes, Elaine, eu comprei roupa na C&A, quantas vezes eu comprei roupa na Renner e não me envergonho nada por isso. Exatamente. E é uma roupa simples, às vezes você pega uma promoção, uma camisa, coisa simples, mas é propósito. Ao invés de você gastar R$ 80 em uma balada, você compra uma roupa que vai te colocar vai te ajudar. Não que a roupa vai te dar autoridade, mas
A vida trata melhor, as pessoas tratam melhor quem se veste bem. E tem uma pesquisa, né, Heitor, que fala, que comprova isso, que quando você consegue transmitir uma imagem, né, alinhada a essa... Uma linhagem, uma bem alinhada, que te transmite mais autoridade, porque tem esse poder, né, de transmitir autoridade, as pessoas ganham até 10 vezes mais, né, do que elas. E eu falo que a imagem, ela é tão importante, ela é tão fundamental, que ela tem o poder de atrair os clientes certos. Então, qual cliente você está querendo atrair? Não pode ter um ruído, sabe, na tua imagem com que... Só que, ao mesmo tempo, eu também falo, Heitor, que não existe alfaiataria que segura uma pessoa que não sabe quem ela é, onde ela quer chegar. Não tem. Não tem. Porque na hora que abrir a boca, na hora que abrir a boca não adianta, se entrega, não está alinhado, fica aqueles ruídos, aqueles vãos, sabe? Olha o seu processo, como é incrível, interessante, que eu vou fazer agora uma breve análise, tá? Você está vendo como a clareza e convicção de quem você quer se tornar e onde você quer chegar é importante? Total. O que você falou? Você olhava as pessoas, você tinha ali uma condição, você começou numa oportunidade pequena. Porque para a gente ser grande, a gente tem que começar pequeno. E uma coisa que eu aprendi na minha vida que eu não fazia é celebrar as pequenas vitórias. Porque são as pequenas vitórias celebradas e conquistadas diariamente que vão te levar a grandes, né? Então, você foi lá, você deu a sua cara a tapa. Você tinha uma condição que talvez não era aquela que você queria, como aquela lá atrás que eu estava também. Você não queria comer ali no meio de produtos cosméticos, você não queria estar ali no meio daquela situação, daquele jeito, trabalhando daquela forma, ganhando o que você ganhava, né? Mas você sabia o que você queria, né? E você pagou um preço para isso. Sabe? Eu falo que muitas das vezes a gente não vai fazer o que a gente quer e gosta só de fazer. A gente vai fazer o que precisa ser feito para que você possa atingir. Porque às vezes eu estou aqui reclamando, murmurando, mas o que eu estou fazendo para atingir o que eu quero? E você pagou o preço. E ainda pago. E ainda paga. A gente sempre vai pagar. Sempre tá pagando. Sempre, porque a gente sobe um degrau, né? Eu falo assim, a gente nunca vai estar pronto, Heitor, senão não estaríamos aqui na Terra. A gente tá sempre em evolução. Né? A gente está sempre em evolução e é constante isso. Então, você, olha, é maravilhoso. E olha onde você chegou, entendeu? E claro que tem muito mais. Eu falo que o melhor sempre está por vir, né? Sempre. A gente nunca pode se acomodar, né? E você pagou esse preço. O que você fez? Você não copiou, mas você modelava, você olhava, inspirava. Exato. Se inspirava nas pessoas, como muitas hoje profissionais se inspiram em você. Sim. E você viu... Aquela pessoa deu certo, deixa eu ver a movimentação dela, deixa eu ver o que faz sentido para o Heitor e deixa eu me movimentar, deixa eu pagar o preço necessário para que eu também, porque eu entendi que eu não fui criado para ser espectador, nem plateia de ninguém, não. Eu quero o meu protagonismo, a minha história é única. Tem espaço para todo mundo. Você entendeu? Heitor, hoje eu sou sua aluna, quero me tornar professora de microagulhamento. Vai! Talvez, quem sabe, você vai ser melhor que eu, porque você tem o seu jeito, aquilo que é intrínseco seu, que eu não tenho. É singular, né, Helene? Então, assim, eu acho que hoje tem... E se inspirar em alguém não é invejar. Não. Você pode se inspirar. Invejar é coisa de pessoas tóxicas. Quem sente inveja não prospera, na minha visão. E é o que atrai para a vida, é o que eu falei. O que você aplaude é o que você atrai. Exatamente. Então, se você é uma pessoa que está só com sentimentos tóxicos, eu falo que o lance da vida, Heitor, sabe qual que é um dos lances da vida que eu custei a aprender? Porque, Heitor, você não tem noção tanto que eu era uma pessoa medíocre. Você não tem noção tanto que eu era uma pessoa escassa. Sabe? Quando eu falo escasso, eu não estou falando financeiramente de bens materiais, não. Eu estou falando de mentalidade, de me permitir viver aquilo, sabe? Eu não aplaudia a vida do outro, e eu falo que quando você não faz isso, você não entendeu da vida. Você não entendeu da vida. Porque eu e você, nós podemos trabalhar com microagulhamento. Mas você, Heitor, é único. Eu sou única, sabe? Tem pessoas, alunos que vão se conectar com você. E não vão, e talvez tenha alguns que não vão gostar de você. E isso também comigo. Exatamente. E tá tudo bem, mas como juntos nós podemos somar. Então, se eu aplaudo você, eu atraio isso para minha vida. Sim. Sabe? Porque a minha mente, ela fica feliz, ela vibra nessa energia. Entendeu? E ela entende que eu me relaciono bem com o sucesso. Eu me relaciono bem com as pessoas. Eu me relaciono bem com pensamentos que vão atingir ali, sair da mediocridade da vida e atingir a plenitude
Não a plenitude, quando eu falo plenitude, que eu gosto bem, porque as pessoas confundem um pouco, né? Quando eu falo plenitude, não é livre de desafios, livre de quedas, não, sabe? Mas você aprendeu tanto a ser plena que você aprende a fazer uma boa gestão desses vales que acontecem na sua vida, entende? Hoje em dia, eu aprendi uma coisa que é curtir o processo. É isso. O processo, ele é muitas vezes doloroso, mas você tem que aprender a lidar, a se moldar. Eu aprendi a ser, vamos dizer, camaleão. É você ter que vestir uma roupa por determinado lugar, ambiente. Você precisa... Porque quando você quer ser muito inflexível, nos dias de hoje você não sobrevive. Não sobrevive profissionalmente, não sobrevive, vamos dizer, em relacionamentos, se é amoroso, se não é amoroso, de diversas formas. E você tem que criar, eu falo pro pessoal, antigamente eu falava mais dessas coisas voltado a autoconhecimento, etc. Porém, eu aprendi que isso, ainda não é o momento de eu compartilhar isso. Essas experiências minhas. Hoje eu compartilho mais essa parte técnica. Mas dentro dessa parte técnica eu tento trazer isso daí. Mas é o poder de adaptabilidade. Hoje você tem que ser uma pessoa adaptável a qualquer situação. Tá frio? Beleza, vou ficar, ai, tá frio, ai meu Deus, não sei o quê. Ai, tô devendo. Você vai ficar, ai, a dívida e agora? Não, o que eu vou fazer para resolver? Vamos lá. Tá assim, ó, negocia, liga lá, ó, gente, ó, aconteceu isso, tô ferrado aqui, me ajuda, como que eu posso fazer para pagar? Eu posso pagar R$10 por mês. Só de você falar isso, você já consegue. Às vezes, Elaine, tem gente que... É um desbloqueio de mente isso, Heitor. Isso eu demorei para desbloquear. E isso é viver abundância. É viver abundância. Uma vez eu estava lendo, esses dias eu estava rodando o meu feed do Instagram de 2019. Aí eu lembro que eu estava fazendo várias viagens. E por uma determinada vez... Eu estava indo para Vitória, do Espírito Santo, e eu tinha acabado de comprar um livro do Caio Carneiro, aquele Seja Foda. Foi logo quando estava estourado aquele livro. E aí, eu estava lendo o livro, se eu não me engano, acho que estava no 7º capítulo, alguma coisa do tipo assim, e eu esqueci o livro no avião. Perdi o livro. Quando eu cheguei no hotel, que eu fui ver as coisas, fui abrir minha mochila, eu não estava, o livro, eu vi. Esqueci na poltrona do avião. E daquele dia eu fiz um post falando exatamente, narrando isso. Só que eu tinha duas maneiras de encarar a situação. Que merda, perdi o livro, burro, vacilão. Ou falo assim, sabe qual foi a minha mente? Alguém estava precisando ler aquele livro. Alguém vai pegar esse livro e vai precisar ler. Sabe que aquilo, quando eu conectei a minha mente nesse pensamento, eu desencanei. Não fiquei esperando para pensar, putz, agora vou ter que comprar outro livro. Né? Um livro era barato, R$29, R$30 na época. E aí eu conectei a minha mente nesse sentido e eu segui a plenitude. Você estava falando. E isso é muito importante, porque plenitude não é viver livre, nada, você tá vendo? Os dias, o Heitor, uma coisa que as pessoas, às vezes, quando eu falo muito sobre isso, ainda interpretam, e eu já interpretei também isso, plenitude. A gente não... Sim, plenitude, né? Plenitude não é viver livre de desafios, mas é aprender a lidar com eles, sabe? E tudo é escolha, né? Que nem você. Você poderia ter escolhido, nossa, que saco, esqueci, Heitor. Entendeu? Olha o que você... E aí vamos entrar agora até numa parte meio técnica, né? Olha o que você manda para sua mente e olha tudo que você vai permitir que a sua mente produza no seu corpo, né? E que vai te fazer mal e, de repente, acabar seu dia, desde neurotransmissores ali, aumento de cortisol e tudo mais. Então, é o poder de escolha que você tem na mão e você decidiu olhar por um outro ângulo e tá tudo bem. É isso que eu falo, que às vezes a gente precisa, né? Ter em mente. Existem duas situações. O sol tá chovendo. Nossa, a gente está chovendo hoje, vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo.
Nossa, tá chovendo, graças a Deus. Olha, Que bom, né? tá chovendo, tá irrigando a terra, tá, sabe? Eu acho que a gente tem Melhorando que o ar. melhorando o ar, qualidade com que eu respiro. Então eu acho que a gente tem que começar mas isso eu só consigo, a gente tem que começar a olhar para um outro ângulo. Mas isso também, Heitor, por isso que eu falo que ressignificar as nossas crenças são importantes, né? Outra coisa que eu acho extremamente importante nisso que você está falando e que eu percebo hoje também no nosso âmbito profissional. Quem são as pessoas que eu permito fazer parte da minha vida? Né? Porque a gente sabe que hoje as pesquisas apontam que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, quem são as pessoas que eu estou permitindo fazer parte da minha jornada, né? São pessoas que agregam comigo? São pessoas que lutam por mim? Ou são pessoas que a todo momento faz eu desistir e fala que aquilo não é para mim? Porque eu tive muito isso na minha jornada. Pessoas que tentavam me desacreditar. Sim. Achavam que... e aí, por eu não saber ainda quem eu era, o que acontece? Eu deixava aquilo me levar, né? Então, quem são as pessoas? E eu costumo aqui agora... Esquece âmbito religioso, mas Sim. eu gosto muito de trazer isso daqui. Eu falo que Jesus hoje, né, que é um dos maiores influenciadores aí da história, até foi estudado por um ateu, né, a mente dele, né, foi estudado por um ateu. Eu falo que ele é uma pessoa que nos ensina sobre isso, que ele se relacionava, ele estava no meio da multidão, vivia o propósito dele de forma muito clara, convicta, sem romper os seus valores, né? Mas na caminhada dele, na trajetória, por mais que ele tivesse ali os seus 12 discípulos, na intimidade dele, o compartilhar da vida dele, ele só permitia ter acesso 3. Que eram aquelas pessoas que não distanciavam ele do propósito, que eram aquelas pessoas que não afastavam ele de tudo que ele foi feito para viver, designado para viver, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a olhar à nossa volta é quem são as pessoas que eu estou permitindo fazer parte da minha vida. São pessoas que estão me impulsionando rumo ao meu propósito, ao meu objetivo, né? Ou são pessoas que estão me tirando daquilo ali? Hoje eu sou muito clara e eu sou muito chata com isso, Heitor. Muito, muito. Quem são as pessoas seletivo, que eu faço parte da minha vida? Porque quando eu sei o que para mim é inegociável, que é o que a gente falou lá no começo, eu não confundo mais proposta com propósito. E eu não confundo mais pessoas que somam com as que não somam. Né? Então, mas para isso tudo eu preciso desenvolver o quê? Clareza, né? Clareza, e você deu uma aula aqui de como a sua trajetória foi sobre ter clareza, foi ser convicto de quem você era e do que você queria se tornar. Sim. Né? Você vai ver algo, às vezes você não vai ter clareza de um dia para noite. Não, Eu passei 21 anos da minha vida sem ter uma clareza do que eu queria. Eu também, passei muito tempo. Eu errei pra caramba. Eu fiz coisas que desagradavam, independente de religião, porque eu falo que eu não sou religioso, eu sou cristão. Eu também. Eu acredito em Deus. Isso. E eu fiz muitas coisas que desagradaram a Deus, a minha família. E eu errei. Mas teve uma hora que eu vi ali, eu tive uma clareza do que eu queria. E eu tive um poder de decidir. Porque isso, eu acho que para um profissional hoje, a gente está falando que é o nosso público aí principal, é decidir o que eu quero. Eu quero trabalhar com o quê? Eu quero ser reconhecida por quê? Eu quero atender ou eu quero virar uma professora? Eu quero me tornar uma palestrante? Eu quero ter um podcast? O que eu quero fazer? E decidir... Para você escolher, para você ter uma decisão, você vai ter que escolher algo. E para você escolher algo, às vezes outras coisas, você vai ter que dar um não para outras coisas. As renúncias. São as renúncias. Por isso que muitas pessoas não chegam lá, porque não querem, de fato, renunciar a muitas coisas na vida. Né? Eu falo, e as renúncias, ela está a todo momento na nossa vida e ela se faz necessário. Heitor, não tem como eu viver um novo momento, não tem como eu viver um novo na minha vida se eu não deixar o que é velho, se eu não deixar o que se eu deixar velhas atitudes, velhos comportamentos junto comigo. Isso é insanidade, né? Eu falo. Então, se eu entendi que eu quero colher resultados diferentes, porque eu não estou satisfeita com o que eu venho colhendo,
sabe? E a partir desse momento, eu decido, eu escolho mudar, fazer diferente, porque eu entendi, sabe? Que eu nasci para mais, eu nasci para o protagonismo, eu nasci de fato. Por isso que eu falo tanto do protagonismo, sabe? O protagonismo está longe de ser palco, sabe, Heitor? Sim. Mas quando eu entendo que o protagonismo está na minha mão, a decisão de quem eu quero me tornar, de como eu quero ser reconhecida, que a minha história é única, porque nem a digital dos meus 2 dedão são iguais, que é algo singular, Sim. sabe? Quando é de um poder tão grande isso, eu decido e de fato eu pago o preço que precisa pagar e eu renuncio o que for necessário renunciar. Né? Não é que eu vou renunciar o que precisa renunciar, não o que é inegociável os meus valores. Sim. Né? Porque disso eu já sou convicta, porque eu cheguei, né? A gente chega num processo onde você é convicta disso, mas eu vou renunciar o quê? Muitas das vezes eu vou ter que renunciar amizades, Sim. né? Projetos. Né? E é aquilo, a gente vai olhar um projeto, aquilo vai ser uma proposta, mas ele não necessariamente vai fazer parte do seu propósito. Né? E aí entra aquela história que eu falei do dizer não. Muita gente fica, mas eu vou falar não, eu vou perder a parceria, eu vou perder isso. Você tem maneiras e maneiras de dizer não. Você pode dizer, não quero, obrigado. Ou você pode falar o seguinte, olha, eu adoraria fazer parte desse projeto, mas sabe, no momento atual que eu estou, eu não vou conseguir dar a atenção devida a esse projeto. E para não abalar a nossa amizade, a nossa parceria, eu prefiro agora não fazer parte. E aí mais para frente, quem sabe, a gente pode pensar, elaborar uma nova forma. A fase que eu estou agora não comporta isso. E isso você está falando não, só que de uma forma muito melhor, educada, mantendo ali a parceria. E dessa forma, porque às vezes o projeto é bom para uma pessoa, mas para você não tá na vibe, não tá no time daquele projeto. E tá tudo bem também. Mas a forma e o dizer não é libertador pra caramba. Porque senão você fica naquela... Você não fala nem que não, nem que sim. Fica. Quando de repente você tá doente, tá ansioso ou ansiosa com aquilo, por não conseguir não. É o que eu te mostrei, uma maneira de você dizer não com elegância, com sabedoria e ao mesmo tempo te libertando para você seguir a vida, né, Elaine? Porque as pessoas hoje querem te colocar, impor uma coisa. Não, tem uma ideia para você que vai mudar a sua vida, um aparelho aqui que vai mudar a sua clínica. E aí a pessoa fica, putz, mas agora eu já dei o meu CPF, agora já assinou, eu já montou o contrato, só falta eu assinar, e você fica naquela coisa e você vai lá e aquilo ali pode ser para o seu fracasso, de repente. Ô, Heitor, e você vê como que é muito... Eu, assim, não sei se é porque eu mergulhei, assim, num processo muito grande, porque acontecia muito isso comigo, sabe? Mas justamente por eu não saber quem eu era. Eu não sabia o meu valor. Então, qualquer coisa ia servir para mim. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir, sabe? E aí aquilo, eu taxava as pessoas, colocava caro, não me conectava com o sucesso das pessoas, sabe? Não ficava feliz pelo... Enfim, então isso aconteceu comigo. E tudo você vê que bate... eu falo que são 2 pontos extremamente importantes. Primeiro é a coragem de você dizer não, que é o que você está falando ali desde o começo do nosso assunto. Sabe por quê? Porque quando você dá não para o outro, você está fazendo um bem para você. Porque às vezes você dá sim para o outro querendo dar não, você está dando não para você, a peça principal de tudo. Né? E uma outra coisa que eu falo que é libertador também é a coragem de você entender que você é imperfeito. Sim. Né? Você falou um pouco atrás agora no nosso... que isso é libertador também e isso leva a gente para outro patamar da vida, da carreira, de tudo. Que você falou ali eu vou chamar de autossuficiência e vulnerabilidade, né? Sim. Que você comentou alguma coisa falando sobre isso de ser controlado e não, né? Eu vou falar assim, existe hoje o que acontece? A autossuficiência e a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, todo mundo olha ela, não sei você. Vulnerável. Mas como eu vulnerável? Eu, né? Como uma palavra ruim de fraqueza. Para mim, vulnerabilidade é o maior ato de força e autossuficiência é o maior ato de fraqueza. Né? Porque quando eu me coloco num estado de autossuficiência, eu me coloco num estado de perfeição. Eu dou conta de tudo, eu posso tudo. E sabe aquelas pessoas que dizem, eu sou perfeccionista? Por quê? Porque ela tem a necessidade, que é o que eu era. Eu tenho a necessidade de controlar. Tudo tem que sair do meu jeito, sabe? Eu não posso mostrar para as pessoas que eu erro.
Eu não posso mostrar para as pessoas que eu caio. Eu não posso mostrar para as pessoas, sabe? E aí o que acontece? Geralmente são as pessoas que ficam paralisadas. Por quê? Porque ela não quer dar esse passo porque ela tem medo de ser julgada. Ela não quer dar esse passo porque ela tem medo de ser criticada. As pessoas não podem falar que ela errou. Ela é boa demais para isso, sabe? Sim. Então, esse é um estado de autossuficiência que para mim é o maior ato de fraqueza. Ela não assume e ela deixa de viver o sonho dela. O outro comanda a vida. A vulnerabilidade é quando você entende que você é ser humano, que você foi criada com uma missão, que você sabe que você é imperfeita, que vai ter muitas das vezes que no palco da sua vida você vai cair, você vai machucar, você vai se estrepar, você vai querer desistir, você vai ser abandonada, você vai ser humilhada, mas você entende tanto que isso faz parte, às vezes, da raça humana, que você levanta daquilo tudo, convicta de quem você é, convicta da sua missão, faz ali sua cicatriz, sabe? Refaz, tira a poeira do rosto, enxuga o suor, fala, vida, eis-me aqui pro protagonismo da minha história. Vamos que o negócio não pode parar, né? Levanta, é aquela história que os antigos falavam, levanta, sacode a poeira e vai para cima e dá a volta por cima. Isso é ser vulnerável, é saber que eu tenho esse projeto, ele é o meu sonho de vida. Para que eu vou ficar com medo, deixando as pessoas de estar com medo de errar? Eu vou tentar, sabe? Para mim não existe fracasso, Heitor. Tentou, errou, aprendeu. Ah, tentou, deu certo? Vamos melhorar. Fracasso para mim é só aquela pessoa que ela nem tentou. Aí sim, ela fracassou porque ela nem tentou, sabe? Agora, errei. Nossa, errei, caí, levantei vida, eis-me aqui. O que eu errei aqui que eu posso fazer diferente? Sim. Sabe? Então, eu acho que você saber que você é imperfeito, acho que te liberta de padrões, sabe? E você, cada vez mais, você quer crescer, porque você sabe que você pode errar e tá tudo bem. Sim. Sabe? Você sabe que cada vez mais você pode cair e tá tudo bem. Agora, a autossuficiência, esse falso perfeccionismo, sabe? Te paralisa, te estagna, você vive na mediocridade, na escassez de tudo. Sim. E a vulnerabilidade te expande, te coloca na condição humana de crescer, cair, só que levantar e prosperar, sabe? Então, eu acho que hoje tem até um livro da Brené Brown que fala isso, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fez um estudo. E eu acho que é isso. Eu acho que é a gente entender essa razão da vida, sabe? E uma coisa que você falou, que eu quero só voltar aqui para mim não esquecer de falar isso, Heitor, que você falou da sua trajetória, e eu pude acompanhar aqui no meu mapa mental como foi, como é muito claro isso que você mostrou pra gente, que eu quero trazer, a sua convicção de quem o Heitor queria se tornar e qual era a referência que o Heitor queria ser, né? Não vou nem falar de mim, eu quero falar de você mesmo, porque foi um mapa mental grande. O Heitor estava aqui, ele veio, que eu comecei o raciocínio e não concluí. É que nem um GPS, para as pessoas entenderem melhor. Sim. O que a gente precisa com o Uber, com o GPS? Eu preciso saber exatamente onde eu estou agora. Tomar consciência do meu lugar. E o destino. Mas aonde que eu quero chegar? A partir daí, o que o GPS faz? Ele calcula a rota. Por mais que essa rota, às vezes, tem recalculando, ele vai chegar, porque ele tem convicção de onde ele está. Né? E assim é a nossa vida. E você mostrou isso com a sua vida. Aonde eu estou agora, sabe? Então, eu quero deixar até esse exercício para as pessoas. Legal. Para agora. Não para mim, Heitor, Elaine, não para você, mas com verdade para você, com a sua vida. Porque se você não colocar a sua vida como mais importante, ninguém vai colocar. Sabe? Então, para agora, você, como mulher, como homem, como profissional da estética, sabe? Onde você está agora? Quais são os resultados que você tem colhido? Sabe? São resultados que estão te deixando felizes? São resultados que não estão satisfatórios para você? Sabe? Quais são os seus comportamentos? Quais são as suas atitudes que talvez estão te limitando a desfrutar de uma vida que você entendeu que você nasceu para viver? Sabe? Tomou consciência disso? Quem é a pessoa que eu estou me tornando? Ela é agora? Ela é uma pessoa que eu quero? A partir dali, você olha para isso. Olha mesmo, gente, escreve, leia uma música, sabe? Coloca uma música que vocês gostam de ouvir, seja verdadeiros com vocês. E agora, essa pessoa aqui que você detectou, que está nesse exato momento, com esses resultados, colhendo esses frutos, quem ela quer se tornar? Que tipo de referência ela quer ser?
Como ela quer que o filho, a filha, o esposo, a mãe, ou ela mesma, ou os pacientes dela, quem ela quer se tornar, como ela quer ser reconhecida. Qual é a mensagem? Quanto ela quer faturar, tem que colocar isso também, o que ela quer conquistar, quem ela quer ser. Claro. Sabe? Escreve isso. A partir dessas duas clarezas, falo que clareza mental de destino, sabe? A partir de ser convicta da onde você está, dos seus resultados e aonde você quer chegar, confronta um com o outro. Essa pessoa que eu estou sendo aqui, esses meus resultados, essas minhas atitudes, esses meus comportamentos, se eu continuar exatamente dessa forma, eles vão me levar aqui? Eles vão me tirar da situação de coadjuvante, me levar ao protagonismo? Ou eles vão fazer eu viver sempre de plateia e espectadora, esperando o protagonista pedir para mim entrar em cena? Aí tem que fazer essa análise. Sabe? E a partir do momento dessa clareza, eu consigo. Quais são as ferramentas que eu preciso? Quais são os comportamentos que eu preciso tomar para que cada vez mais eu consiga chegar mais próximo da vida que eu sonho para mim e para as pessoas que eu amo. Esse caminho não vai ser perfeito, Heitor. Esse caminho, ele vai ter os vales, ele vai ter os choros, ele vai ter a vontade de desistir, sabe? E se nesse dia onde estiver muito ruim, se você for convicta de quem é você e quem são as pessoas que você quer se beneficiar, você não faz por você, mas você faz pelas pessoas que você ama e você não desiste. Uau. E você continua. Né? Isso é transformador. Isso é transformador e isso é libertador, sabe? Porque você entende que você nasceu, sabe, Heitor? Desculpa aqui, eu não sou muito de falar palavrão, mas que você nasceu para ser dona da porra toda. É lógico. Sem precisar passar por cima de ninguém. Sabe por quê? Porque a sua singularidade não compete com a singularidade do outro. A minha singularidade não compete com a sua singularidade. Entende? Você pode seguir o seu caminho e nós podemos estar juntos. Eu posso seguir o meu caminho e nós podemos estar juntos. E isso está dentro do meu propósito hoje, mostrar que a gente pode crescer dentro da nossa área sem precisar derrubar e puxar o tapete de ninguém. Com certeza, com certeza. E Elaine, a gente tá o seguinte, deu para notar que hoje essa questão do autoconhecimento, do coaching, é muito intrínseco teu. É muito. Te transformou. Me transformou. E hoje você, vamos dizer, exala isso. Você transborda isso. E além disso, como é que você está hoje? Você atende, você dá curso? Como que está a tua rotina hoje em dia? Hoje eu já quase não atendo mais, Heitor. Tenho as pessoas que me ajudam. Você tem uma clínica? Tenho. Na verdade, uma sala em específico, só atendo as pacientes antigas que estão comigo até hoje mesmo, que é a Sandra, que me ajuda hoje, né? Certo. Mas hoje, porque o meu foco é palestras, é cursos, é o que eu sempre quis me tornar. Eu sou da comunicação, não adianta eu brigar com a minha natureza, entendeu? Então, hoje eu ministro cursos. E depois de todo esse investimento em mim, né, para me transformar, que nem você falou, você exala autoconhecimento. Sabe por quê, Heitor? Um dia eu não confiei em mim. Um dia eu achei que eu não viraria nada. Um dia eu achei que eu não era boa o suficiente. E depois que eu me submeti a esse processo, sabe? E foram, assim, 1 ano e meio intenso, de imersão atrás de imersão. Mais de 30 mil reais investidos, Heitor, assim, em formações, imersões, sabe assim? Porque hoje eu quero mostrar e despertar. Eu não quero ser motivadora. Sabe por quê? Porque quando você só motiva, amanhã sai dali, acabou a motivação, a pessoa não faz nada. Mas eu quero que ela ressignifica a vida dela e que ela enxergue, sabe? Que ela também pode. Se eu pude, se você pôde, se tantos outros profissionais que ela olha hoje na nossa área, que chegaram lá, pode, também posso. Ela também pode. Então, hoje, assim como eu descobri na minha vida, hoje eu falo que é o meu papel, é a minha missão despertar isso no outro, sabe? Que ela é protagonista de uma história ímpar, que é só dela. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua jornada profissional, sabe? O que seria de mim sem elas? O que seria de você sem elas, que são nossas alunas? Que são? Claro. O que seria da estética sem ela? O que seria da paciente sem ela? O que seria do marido dela sem ela? Sim. Você entende? É por isso que eu valorizo tanto os profissionais de estética. E hoje a gente vê assim outras áreas da saúde
trabalhando com estética também, e a gente nota que a minha base de clientes, a minha base de alunas vamos dizer assim, sua maioria é esteticista, técnica estética, tecnólogo em estética. E eu sempre vou fortalecer este público. É este público que fez muita empresa de cosmético crescer. É esse público que fez muita feira, muito congresso acontecer. É esse público que é a base do mercado. Biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas são profissionais de excelência, têm toda a capacidade para trabalhar, mas a base do mercado é o esteticista. E tá tudo bem também, tem mercado para todo mundo, para todo mundo trabalhar. E esse profissional, ele tem que cada vez mais se empoderar. E eu acho que você está fazendo um trabalho muito importante, um trabalho que vai ajudar a transformar cada vez mais profissionais, independente se é esteticista ou não. Mas eu estou falando mais voltado pro esteticista em si, que tem aquela síndrome do patinho feio ainda. Ai, porque eu sou esteticista, porque eu sou técnica estética. Eu posso trabalhar com, por exemplo, tem gente que me pergunta, eu posso trabalhar com intradermoterapia pressurizada? Eu posso fazer microagulhamento, professor? Pô, você é a profissional prioritária dentro da área da estética, meu. Você tem que se empoderar e tomar isso como base. E transformar. E às vezes você tem um conhecimento, mas não tem o autodesenvolvimento, não se autoconhece. Você conhece da parte técnica, mas você não conhece quem você é, para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E aí é onde a Elaine entra com esse trabalho de excelência. Como que faz, Elaine, para o pessoal conhecer mais o teu trabalho? Você faz cursos presenciais, online? Como funciona esse seu trabalho? Hoje eu tenho os cursos presenciais, mas é mais voltado para a área técnica mesmo, né? Ok. Que é sobre diástase e os impactos dela na flacidez muscular e tissular, né? Que é uma imersão. E depois desse monte de treinamentos e formações que eu fiz aí, que eu te disse anteriormente, eu peguei tudo que tinha de melhor, né, dentro delas. Estudei minuciosamente o nosso mercado da estética e formei um treinamento, uma imersão. Legal. Né? Que ele chama metamorfose na estética, porque é uma metamorfose mesmo. Sim. Eu falo que você entra lagarta, sai borboleta, sabe? Você sai de coadjuvante e vai para o protagonismo. Então, assim, sempre no meu Instagram, o Metamorfose ele é um produto online hoje, né? Legal. A demanda começou a ficar muito alta e aí eu coloquei ele numa plataforma online. Que bom. Então, existem as fases de lançamento dele, então fiquem atentas que logo mais ele vem Claro, aí, isso é muito né? bom. As fases de lançamento, mas é a Ata Cursos que promove os meus cursos, Legal. né? Hoje eu não consigo mais agenda com consultoria, essas coisas igual antes, né, Heitor? Sim. E as palestras, né? Sempre pode entrar em contato direto com a Thaís no link que tem lá na minha bio, né? Certo. É sempre ela que me ajuda, mostra a agenda, sempre ali pelo link da bio mesmo, do Perfeito. Instagram, né? Pode entrar. Heitor, posso só concluir? Eu sei que a gente está com tempo. Claro. Deixa eu só te falar uma coisa que você disse aí. Pode falar. Que você disse aí sobre essa parte de ter tecnologia e tudo mais, né? Sim. O que eu queria falar é que esses dias eu até perguntei assim, é até um dos módulos dentro do Metamorfose, eu perguntei assim, vamos lá então, porque hoje eu sou da seguinte opinião, tá, Heitor? Hoje não adianta mais, hoje não é, a forma de consumo mudou completamente, hoje é a era da humanização, da conexão, do integrado, sabe? E o que eu gosto muito de falar, esses dias até perguntei, eu quero fazer 2 exercícios aqui com vocês nessa live, que é numa live que eu tava. Falei, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e anotem aí. Quantos aparelhos hoje vocês têm dentro da... Eu amo aparelho, tá? Eu dou aula de eletroterapia, mas é que eu quero para chamar a atenção da consciência. Quantos equipamentos hoje vocês têm na clínica aí? Anota aí para mim, anota aí. Quantos cursos técnicos vocês já fizeram? Anota aí, anota aí. Aí tá. Aí eu falei, agora eu quero 2 pessoas para me responder aí a resposta. Alguém topa esse desafio? Aí toparam, né? E aí uma respondeu assim, eu tenho 18 aparelhos, né, na minha clínica e eu já fiz mais de 35 cursos técnicos. Eu falei, show, conhecimento técnico é libertador. A gente tem que dominar o conhecimento técnico. Só que agora eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Quanto você tem na tua conta bancária?
Heitor, essa pessoa depois pediu meu contato, ela chorava em prantos. Você tá vendo que às vezes ela tinha um lugar incrível, porque eu fui visitar, que é aqui em São Paulo. Ela tinha todas as tecnologias possíveis. Ela tinha muito conhecimento técnico, mas ela não sabia como mostrar isso ao mundo. E aí ela estava com a conta praticamente zerada, ela só trabalhava para pagar as contas dela. E isso eu pude presenciar ao longo da minha jornada, por isso que existe esse treinamento Metamorfose também, né? Porque às vezes eu via profissionais já que a gente via no Instagram, nem imaginava. Sim. Você entendeu? E esses profissionais não sabiam fazer acontecer o negócio. Mas aqui, por conta do autodesenvolvimento, a convicção de quem era. Então, eu falo assim, que mais do que eu apontar para o outro, eu vivi. Sim. Então, esse é o primeiro passo. E mais do que todo mundo olhar para mim e falar que é um achismo, existem comprovação científica sobre o tipo de comportamento dos que chegam e dos que não chegam lá. Né? É aquela questão da modelagem que a gente viu, que a gente estava falando. Exato. Pessoas de sucesso, elas fazem determinadas coisas, ações, que quem não tem o sucesso não fez. Ou talvez vá fazer, mas ainda não executou aquela ação. Né? E a ação são várias. Conexão com pessoas, trabalho árduo, muitas vezes noites sem dormir. Então, é um tempo de intenção naquilo. É isso. Né? E eu acho que, ainda tocando nesse assunto, o Brasil, o Brasil ele tem aquela ideia de chega uma coisa nova, americanizada, ele dá aquela abrasileirada na coisa. Isso. Eu já passei por processo de coaching, era uma rapazileira da IBC Coaching, e a gente tem muito aquela história, né? A questão do coach era tipo marketing multinível. Isso. Porque virou uma coisa assim, eu sou coach, aí coach disso, coach daquilo, coach de outra coisa, sei lá o quê. Aí tem aquelas piadas que falam assim, pô, o coach te ensina a andar de BMW e vai embora de Corsa. Tipo isso, né? Vai embora de Celtinha. Nada contra um Celtinha. Imagina. Não, só eu Sim, tô entendendo. É só uma correlação. Piada que o pessoal faz. Como foi para você essa questão do coaching, de você se colocar como coach? Como foi o pessoal... não que as pessoas têm que aceitar, porque eu acho que vocês já trabalham muito isso também. Mas como foi isso, Elaine? Dar esse braço a torcer, a passar pelo processo e depois se tornar uma coach. Porque coach nada mais é que treinar pessoas. Né? No caso, eu acredito que seja isso. Conta pra gente. Olha, na verdade, eu me apaixonei depois que eu passei por todo um processo, né? Que é o que porque eu falo assim, que a gente não pode julgar nada que a gente não conhece. Fora se a gente julga algo que a gente não conhece ou aponta, eu falo que isso é estupidez, né? Mas eu já fui essa estúpida, porque eu falava, coach, nossa, tinha essa... negócio aí é enganação, né? Tinha. E lá fora, você falou com maestria, lá fora não tem isso. Lá fora, todos que chegam lá passam por processo. Eles valorizam muito a profissão coach lá fora. Aqui no Brasil existe esse preconceito. Infelizmente, como em todas as áreas, existem os bons, existem os ruins. Mas eu passei por uma transformação tão grande que eu tive zero problemas com isso. Que legal. Assim, zero problemas. Então, hoje eu falo que eu me orgulho de falar que eu sou coaching. Uma dúvida muito grande das pessoas é qual a diferença de coaching para o que você é? Coaching integral sistêmica, né? O integral sistêmico, na verdade, eu vou mostrar para você que a sua vida ela não é só uma área. Ela é baseada... Você é um ser integral, né? Onde conecta razão com emoção. E você é sistêmico. Você precisa, sabe, se faz necessário, você gerenciar as áreas da sua vida, né? Então, de ser mulher, o seu financeiro, sua área conjugal, sua família, os seus valores. Espiritual. Sabe? Espiritual, seu pilar servir, né? Então, isso diferencia do processo de coaching tradicional, que é só meta, 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 meta. Entende? Não. Aqui nesse processo, é mais essa coisa de desenvolver você para entender toda a potencialidade que você tem, sabe? Para
cada vez mais faça sentido a sua caminhada, a sua trajetória, para que você se conecte não com o seu passado, porque ele já passou e você tirou o aprendizado, nem lá com o seu futuro, mas que você só crie uma visão positiva dele, né? Mas que você consiga se conectar com o presente, para que esse presente consiga construir esse futuro que você tanto almeja, né? A partir do quê? A partir de tudo que já está dentro de você, né? Dessa potencialidade, dessa, né? E você vê que não é só coisa de coaching, né? Porque tanto a neurociência fala isso, mas para quem acredita na Bíblia também, Heitor, lá em Mateus 6,33 está o quê? Né? Filho, Deus falando com a gente. A minha vontade para a sua vida, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Não se conformeis, ou não se molde ao padrão desse mundo, né? Mas viva, sofra uma metanoia, né? Sofra uma transformação da sua mente. Então, eu entendo Deus falando assim para mim, para você e para quem está assistindo, né? Para quem acredita, ou no que acredita, ou na neurociência, ou em Deus, ou no coaching, ou em qualquer energia, universo. Porque o universo também fala isso. Tudo que você emana, você traz para você. Você precisa ter uma expansão de consciência, uma expansão de mente, né? Então, aqui é zero religião. Mas quando eu imagino falando assim pra gente, olha, o mundo tá aí. Ele vai tentar te convencer de muitas coisas, inclusive de que você não é bom para construir uma história linda que eu tenho para você. Só que, filho, eu tô aqui te dando um chacoalhão agora, porque a minha vontade para você, ela é boa, perfeita e agradável. Só que para você viver, filho, essa boa, perfeita e agradável vontade, talvez seja necessário você visitar a sua mente e fazer uma metanoia, uma renovação dela. Por quê? Porque hoje você tem atitudes, comportamentos, né? Sentimentos, pensamentos que não vão te levar a viver a vida que você gostaria de viver e que eu planejo para você e que eu quero que você viva, porque é para isso que eu te criei. Para viver o melhor. Para viver o melhor. Você entende? Então, o autoconhecimento nada é mais que isso. Você visitar a sua mente, ver quais comportamentos que te limitam, quais são as memórias que geram ali em você comportamentos que estão limitando você de desfrutar da vida que você nasceu para ser. Sabe por quê, Heitor? Não é sobre dinheiro. Porque você vê quantas pessoas chegando lá e atingindo o faturamento que quer, mas continuam pessoas vazias. Sim. Né? Então, não é andar de Ferrari, só não é... Não, isso vem uma consequência se fizer sentido para você também. Claro. Você entendeu? Mas é você entender que existe um sentido de você estar aqui. Você não pode só trabalhar, pagar boleto e morrer. Deus o livre. Que é isso? Você entende? Você é precioso, nós somos preciosas para algo mais. Sim. Sabe? Então, é nesse sentido que eu acho que hoje vem. E, para isso, a gente precisa, sim, ressignificar algumas coisas na nossa vida que talvez estejam impedindo a gente de voar. A gente se permite a condição de lagarta. É necessário? É necessário, mas ela tem um prazo. É verdade. Né? Você precisa romper esse casulo para que você possa descobrir o quê? Que você tem asa e que você foi feito para voos. Que isso, gente, que papo maravilhoso. Eu posso te dizer assim, foi para mim bater esse papo com você, Elaine, hoje foi muito bom, muito importante. Eu acho que tudo isso que a gente falou, muitos dos profissionais que estão nos assistindo agora também vão colocar em prática, porque você deu ferramentas aqui. Deu 2 dicas de livro também, que eu acho muito importante, a leitura. A leitura também é transformadora. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Abrilhantou mais o Pod Estética. Gente, antes da gente finalizar, eu quero lembrar dos nossos parceiros patrocinadores. PHC Academy, escola de cursos dentro da área da estética, cursos de microagulhamento, pressurizada, jato de plasma e também de mesoterapia avançada. Quero lembrar também da empresa Brilhe Sua Marca, nossa parceira aí, você que quer abrilhantar sua marca, quer potencializar ela com brindes personalizados, melhorar a imagem, o brand da sua marca, é a marca certa para você, é Brilhe Sua Marca.
e também a ABM, nosso mais novo parceiro, que a ABM Marcas e Patentes, que vai ajudar você a proteger a sua marca, seu logotipo, seu nome, sua ideia, seu projeto. Isso é muito importante, beleza? Todos os links estão na descrição do vídeo, inclusive o Instagram da Helene está aqui na descrição do vídeo para você seguir essa mulher e acompanhar todo o trabalho que ela está fazendo. Tenho certeza que vai melhorar muito, vai ajudar a transformar a sua vida. E se você acha que essa conversa fez sentido para você, siga ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Helene, quero agradecer você, muito feliz, sou muito grato hoje por ter batido esse papo com você e eu quero que você deixe uma mensagem para a galera, algo que move você. Pode falar, fica à vontade. Bom, primeiro deixa eu te agradecer super, que eu falo que quando a gente vem aqui, ou quando a gente vai palestrar, ou quando qualquer coisa, eu falo que a primeira a ser ministrada, a primeira a aprender somos nós, né? Então, assim, muito obrigada, Heitor. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa iniciativa de enriquecer mais a nossa área com podcast, um formato diferente, um formato mais, né? Então, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo. Foi uma honra para mim. E o que eu quero deixar, assim, que faz muito sentido na minha vida, é sobre o sucesso, que foi uma das coisas que mais me fez tomar um tombaço, né? Então, primeiro de tudo tenha clareza de que é sucesso para você, do que é sucesso para você. Seja convicta desse processo, do que é sucesso e do que é inegociável. E lembre-se que às vezes a gente olha, como eu já olhei e julguei, pessoas que já chegaram lá na nossa área, mas não olhei todo o trajeto que elas fizeram, tudo que elas viveram, né, para conquistarem aquilo ali. Sucesso, ele não é um milagre, sucesso, ele não é um acaso, mas o sucesso, ele é construído e com atitudes diárias, nossa, né? É aquele pouquinho que eu faço todos os dias, sabe? É aquele 1% que eu faço diariamente, a partir do que eu entendi que eu nasci para viver, a partir do valor que eu sei que eu tenho e a partir do tamanho da transformação que eu posso gerar na vida do outro. Nunca desistam de vocês, nunca desistam do caminho, desacelerem, mas não parem, né? E usufruam do caminho. Às vezes a gente fica muito com o olhar só para o futuro e esquece que é o presente, são as atitudes do agora que vai te levar a desfrutar esse futuro lá. E você é singular e você nasceu para o protagonismo da sua vida, da sua jornada e da sua história. Galera, é isso aí. Que episódio maravilhoso. Estou muito feliz com a presença da Helene e tudo que a gente compartilhou. Então eu quero te lembrar, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal, tá? Ativa as notificações, deixe seus comentários se você gostou desse episódio de hoje, se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa do tipo. E nos vemos no próximo episódio, segunda-feira, às 9 da noite. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo Pod Estética.